Bom dia a todos e todas que estão aí presentes para discutir a tarifa zero em Feira de Santana. Saúdo aqui o vereador Jonatas Monteiro, o professor Antônio Rosevaldo, todos que estão aí presentes para esse debate. Um debate muito importante, é uma política que Jonatas vem sempre falando ao longo da sua trajetória política, que o PSOL também vem defendendo em todo o Brasil, e os movimentos, de esquerda e direita já vem abraçando a ideia, da tarifa zero, não só no Brasil, como também no mundo. Eu sou Alan Pimenta, fui professor, agora estou fazendo meu doutorado aqui na Austrália e por esse motivo não estou aí presente presencialmente. E eu estudo mobilidade urbana, estudo engenharia de transportes, estudo urbanismo e venho falar um pouco aqui, deixar minha opinião, a minha contribuição sobre a tarifa zero. A tarifa zero é inicialmente era uma ideia, um conceito que já vem sendo adotado no Brasil. Mais de 100 cidades no Brasil já adotaram a tarifa zero, seja de forma parcial ou de forma integral, total, em todo o sistema de transporte público. E aí a gente tem uma série de questões que precisam ser consideradas na hora de pensar esse tipo de projeto, esse tipo de política pública. A gente vê no Brasil hoje uma grande concentração desse tipo de política acontecendo em cidades pequenas e médias e sendo estudadas em cidades grandes. São Paulo já está fazendo um estudo sobre isso, Florianópolis, diferentes cidades que vêm buscando, cidades grandes, estudando os impactos e os benefícios. No Brasil, a maior cidade que hoje implementou o sistema de forma integral é a cidade de Caucaia, no Ceará, é a segunda maior cidade do Ceará, com cerca de 350 mil habitantes, que implementou esse tipo de tarifa integral. Feira de Santana é uma cidade maior, com mais de 600 mil habitantes, então é uma cidade que tem uma complexidade maior no sistema e requer também uma consideração mais detalhada nesse tipo de política pública. Isso não quer dizer que não seja viável ou inviável, só precisa ter uma série de considerações e eu vou estar abordando isso aqui agora. Vamos primeiro falar sobre as vantagens desse tipo de política. A primeira grande vantagem é a inclusão de pessoas de baixa renda no sistema de transporte público, o aumento da acessibilidade no sentido amplo da palavra, na capacidade de acessar destinos na cidade, das pessoas que têm uma condição social de maior vulnerabilidade. Eu estou falando aqui que são pessoas que deixam de fazer uma consulta médica porque não tem acesso, não tem condição de pagar o transporte público. Estou falando de uma pessoa que deixa de estudar, uma pessoa que deixa de ter os cuidados de que precisam ter no dia a dia devido à ausência do recurso para pagar o transporte público. Então esse é um benefício de inclusão social, de aumento da acessibilidade urbana para pessoas de baixa renda, que também podem assim acessar trabalho, acessar lazer e outras funções. Então essa é uma primeira grande vantagem. A segunda vantagem é o impulso econômico, já que as pessoas vão se movimentar, vão ter uma maior acessibilidade, uma maior mobilidade na cidade, isso leva também a uma maior interação das pessoas e essa maior interação gera um aumento do desempenho do consumo econômico, do desenvolvimento econômico daquela cidade, gera emprego. Então o sistema aí ele vai abastecendo um desenvolvimento mais sustentável da economia. Também porque o transporte público ele é um meio de transporte com a capacidade muito maior do que o carro. Então se a gente investe, a gente hoje tem todas as ruas, tarifa zero. A tarifa zero ela já existe para o carro. A tarifa zero, quando você pega o seu carro e você coloca na rodovia, aquela rodovia tem um custo de manutenção, aquela avenida da cidade tem um custo de manutenção, de construção, de implementação, então já existe tarifa zero para o carro. Só que quem usa o carro geralmente é a pessoa que precisa, que tem uma condição de renda maior, uma condição social maior, de uma renda maior. Então, assim, a gente tem, claro que existe o custo como combustível, manutenção do carro, mas eu digo da infraestrutura da cidade, aquilo que o poder público fornece já é gratuito para o carro. Só que o carro, ele causa congestionamento, então acidente, causa uma série de custos para a cidade que acaba
prejudicando também o desenvolvimento econômico, já que a cidade não consegue fluir, desenvolver, quando há uma mobilidade pensada só para esse tipo de modal. Então, assim, o benefício é que você, então, consegue trazer mais pessoas para o transporte público e dar mais possibilidade de viagem para as pessoas de baixa renda. Então, tem um impulso econômico, esse impulso econômico gera um aumento da coleta de impostos na cidade, e esse aumento dos impostos faz com que haja um financiamento também com subsídios através do poder público, né? E aí também tem uma diminuição do custo do sistema, porque se você não precisa mais se preocupar em um sistema de coleta de recursos, né, de tarifa, o sistema de coleta ele não existe mais. Além de melhorar a fluidez, né, do sistema, a velocidade do sistema, já que não precisa passar por catraca, não precisa passar por catraca em terminais, os terminais ficam mais acessíveis, não existe essa cobrança. Isso diminui o custo de cobrança, né, o custo de tarifa, que para cobrar a tarifa existe um custo. E claro que também tem um lado que eu vou falar, um lado negativo é a questão do trabalho do cobrador, que deixa de existir no caso de tarifa zero. E existe também, no caso, o benefício, né, para o usuário de um tempo de viagem mais rápido e um sistema mais barato nesse sentido. Então isso também reduz o custo do sistema nesse ponto. E aí a gente vem para uma questão administrativa, como eu disse, né, é mais fácil de administrar um sistema gratuito, porque também você pode passar a fazer um contrato com a empresa por distância percorrida e não mais por quantidade de passageiros. Então você pode vender, né, fechar um contrato, a prefeitura pode subsidiar o sistema por quilômetro percorrido. Eu sei que na composição de custo, né, esse quilômetro percorrido já entra no cálculo da tarifa, mas se não existe tarifa, a empresa pode simplesmente vender, como acontece, por exemplo, com o transporte por aplicativo, né, de acordo com a distância percorrida, existe um valor por quilômetro que a empresa pode fechar num contrato e fica mais fácil. Isso dá incentivo também com que a empresa percorra mais, né, assim, tenha uma frequência maior para produzir mais recursos. Claro que tudo isso dentro de um limite já acertado em contato. Então, uma facilidade também nessa parceria com as empresas, né? Isso já é feito, por exemplo, em Calcaia, que eu citei aqui, a cidade no Ceará. Só que existem também questões que precisam ser consideradas, né? Primeiro a gente já sabe que mesmo o sistema de transporte público sendo pago no Brasil, em Feira de Santana, por exemplo, esse sistema ele já é lotado, principalmente nos horários de pico, né? Então a gente vê que existe ali uma demanda, mas não existe uma oferta que satisfaça essa demanda. E claro que com a tarifa zero a demanda vai aumentar e isso vai requerer uma expansão do sistema. Então vai haver uma lotação maior ainda do sistema e esse sistema precisa ser preparado para adaptar para isso. Só que essa lotação do sistema não vai gerar um recurso proporcional naquele momento, porque não vai ter cobrança de tarifa, né? Então, assim, se a gente pensar a tarifa zero integral, ela não gera um resultado de curto prazo de receita, porque, como eu falei, a receita vem de geração de emprego, vem de desenvolvimento econômico, de diminuição da desigualdade social, que vai gerar uma receita de médio e longo prazo. Só que de curto prazo, a prefeitura teria que financiar, né? E aí, de onde vem esse dinheiro para financiar esse recurso, já que o sistema vai precisar ser ampliado de forma imediata, já que uma das maiores dores de cabeça das pessoas é a superlotação do sistema, e se fizer gratuito, vai superlotar ainda mais, principalmente nos horários de pico. E aí, esse recurso de ampliação do sistema precisa ser pensado. Por isso que eu proponho, né, não iniciar com a tarifa zero integral, mas fazer ela em etapas, né, para aí o sistema ir se adaptando de forma gradativa. Primeiro, incluir tarifa zero para as pessoas com maior vulnerabilidade social, aquelas pessoas que recebem Bolsa Família, estão no cadastro social, essas pessoas entram primeiro aí, né, no sistema e têm acesso ao sistema gratuito, e mantendo aquelas que têm uma renda maior, uma receita maior, ainda financiando o sistema de forma indireta, né? E claro que dessa forma a gente não tem o benefício de redução total do custo administrativo, porque ainda vai ter coleta de passagem, mas a gente já consegue dar um incentivo ali, um subsídio para financiar esse grupo. E quem vai pagar essa conta, né?
Todas as cidades do mundo que fazem, né, esse tipo de política, de dar um certo incentivo para pessoas de baixa renda, ela vê a contrapartida normalmente do automóvel. Por exemplo, estacionamento. Estacionamento é um tipo de recurso que pode sim e deve ser incluído no financiamento do transporte público, né? Um imposto sobre estacionamento para poder garantir, né, os estacionamentos privados, uma taxa que possa garantir o financiamento do transporte público, porque esse estacionamento é um grande problema para o desenvolvimento urbano da cidade, ocupa um espaço enorme, tem um custo altíssimo, que é um custo de congestionamento, em torno de 25% do trânsito do centro da cidade, ele é causado só por veículo procurando vaga, né? Fora os espaços que poderiam estar gerando emprego e renda, eles estão sendo utilizados para congestionamento, para estacionamento. Então, o estacionamento ele tem um custo muito alto para a cidade, mesmo que a prefeitura não seja dono deles, ele tem um custo indireto muito grande, né? Ele diminui o desenvolvimento econômico da cidade. A gente vê hoje casarões aí sendo destruídos por isso. Então, o financiamento é uma fonte. O próprio automóvel, o uso de algumas vias em horário de pico, né? Que a gente chama de pedágio urbano, um congestionamento, um valor por congestionamento, né? Uma precificação do congestionamento, ela também pode ser um incentivo que faz com que usuários de classe mais alta, pessoas de classe mais alta, possam financiar um sistema para pessoas mais pobres. Então o sistema ele deixa de ser tão regressivo nesse ponto. Claro que é sempre muito uma questão que é sempre muito sensível falar sobre a implementação de qualquer tarifa na sociedade, e precisa ser discutido, mas é necessário ter sim esse pensamento de como vai ser financiado essa primeira etapa. E também pensar em tipos de financiamento que possa também ser retirado do marketing, né, a publicidade do sistema, que possa financiar isso, né? Então, direito de nome em estação, colocar direito de nome relacionado à empresa, esse direito de nome, uma estação com o nome de uma empresa, essa empresa paga a prefeitura para esse direito de manter o nome na estação, e esse valor, como é feito em estádios, por exemplo, e isso paga o sistema, é outra forma de financiamento. Parcerias público-privadas. Então, são várias, né, as lojas que estão dentro dos terminais, ampliar os espaços dos terminais e fornecer mais lojas, esses aluguéis das lojas pagam também o sistema. Então, são várias formas de financiar através desses recursos diretos e indiretos. Mas o principal financiamento vai ser o desenvolvimento econômico, que vai gerar mais impostos, esses impostos vão poder fazer com que a prefeitura pague. Em Caucaia, no Ceará, eu estou citando sempre Caucaia, porque é o exemplo que chega mais perto de Feira, porque tem 350 mil habitantes. Então, assim, em Caucaia, realmente, a prefeitura subsidia com esse desenvolvimento do aumento da receita de impostos. E aí, a gente vem, aqui em Melbourne, por exemplo, aqui em Melbourne o sistema é gratuito no centro, porque ele é um sistema que no centro ele acaba aumentando ali o consumo naquele local de vendas e faz com que haja um aumento da receita de impostos, aumenta a receita de impostos, então o sistema ele se paga, né? E aí a gente vem também, eu entro aqui no último ponto, né, para concluir, para não me estender muito, que é também garantir de início aos finais de semana, nos finais de semana que os ônibus estão mais vazios, começar também, como já foi feito em Feira em um momento, voltar com a política de gratuidade no final de semana, como já é feito em São Paulo também, para poder abastecer ali, né, nesse momento, o lazer, né, gerar um desenvolvimento econômico de lazer para as pessoas de baixa renda. Então, pensar essa questão do financiamento é fundamental para fazer com que um sistema na cidade de Feira de Santana, uma cidade grande, possa ser viável e pensar etapas de implementação que não seja do zero, né? Que não seja uma etapa que seja assim, totalmente gratuito de forma momentânea, porque a mudança da demanda abrupta vai gerar uma resposta que a infraestrutura não é capaz ainda de absorver. Então esse é outro ponto aí que a gente precisa estar sempre debatendo e discutindo. Então, claro, estou disponível para qualquer momento aí para discutir mais isso e espero que realmente a Câmara de Vereadores leve isso para frente, em conjunto, claro, com a revisão do plano diretor e de pensar a cidade, o uso do solo da cidade, para fazer com que esse sistema seja viável. Não adianta falar de transporte público de tarifa zero se a gente não pensar, não planejar o uso do solo da cidade, onde vai ter comércio, onde vai ter moradia, de forma que seja pensada para
valorizar esse sistema. Quanto mais perto as pessoas estiverem do sistema, quanto mais densidade residencial perto do sistema, melhor e mais eficiente transporte público a gente vai ter na cidade. Então, a gente vai ter um sistema que seja mais viável se as pessoas estiverem mais ali próximas dos corredores. Então, a Câmara de Vereadores tem um papel fundamental em pensar a cidade para desenvolver todo o seu zoneamento, seu uso do solo, para fazer com que o transporte público seja ainda mais utilizado e viável. Esse é o ponto central para fazer essa política dar certo. Tá bom? Parabéns aí para vocês por esse encontro, por estar trazendo esse debate, e estou à disposição aí para sempre estar contribuindo com vocês. Abraço.